me espanta ter personalidades, deputadas, que façam um ódio à ignorância e a ignorância da realidade brutal da vida das mulheres. Dizer que uma aposentadoria diferenciada no único instrumento da legislação brasileira que reconhece a divisão sexual do trabalho e a desigualdade salarial entre homens e mulheres é um privilégio, é uma sandice. Dizer que não existe discriminação num país como o nosso, com os índices de violência doméstica, quinta maior taxa de feminicídios do mundo, que é retroalimentado pela dependência, muitas vezes financeira, como bem falou a professora Joana, é no mínimo um desrespeito com as mulheres brasileiras, mas não me espanta, porque tem mulheres que se dizem antifeministas aqui no parlamento e precisa ser muito desrespeitosa com o legado histórico para se definir como antifeminista. Eu digo sempre que deveriam devolver o seu mandato, porque se não fossem as feministas, nós não estaríamos aqui hoje. Então, salve as mulheres que lutaram antes de nós e que seguem lutando por direitos, ainda mais com o impacto da crise econômica e financeira na vida das mulheres. E peço só um minutinho para concluir, presidente, porque tem outro tema que me incomoda muito. Vim dizer que desmontar a Previdência Social é o que vai garantir dinheiro para as nossas creches é uma demagogia sem tamanho. Nós temos um governo que é inimigo da educação. Nós temos um governo que desmonta as universidades, que é justamente quem forma as nossas professoras e professores. Nós temos um governo que é inimigo da educação. O que nós precisamos, sim, é parar de ouvir esses discursos daqueles que atacam os funcionários públicos como se fossem os privilegiados, quando sofrem com congelamento de salários e com parcelamento em vários estados, como é o caso do meu, Rio Grande do Sul, e atacar aqueles que, infelizmente, não são atacados no Brasil. Os bancos, os 6 bilionários que controlam a mesma renda que 100 milhões de brasileiros, os lucros e dividendos que não são taxados no nosso país, as grandes fortunas que nunca foram regulamentadas, esse imposto regressivo que ataca os mais pobres, né, e que pega, sobretudo, no consumo e na renda e não no patrimônio. Mas é fácil piar grosso com os trabalhadores, para muitos aqui, mas na hora de piar com os bancos ficam bem quietinhos, porque na prática muitos defendem esse sistema das elites, dos banqueiros, dos grandes latifundiários em detrimento dos interesses do povo. Felizmente, as mulheres acordaram há alguns anos no mundo lutando por mais direitos. Eu tenho a convicção de que a primavera feminista vai ser fundamental para também derrotar a PEC 06. Então, parabéns a todas as mulheres que lutam e sonham e que não caem em provocação de mulheres que querem reproduzir o machismo e a desigualdade de gênero.